Bem, pessoal, vamos falar da hidroclorotiazida, né? Um dos remédios muito utilizados para pressão e o que não te contaram sobre ele, né? Eu tenho um vídeo mais antigo que eu fiz sobre explicando qual é o efeito, como funciona para controle de pressão, desde a história, mas lá surgiu muita pergunta que eu percebi que realmente muita gente não fala sobre esse assunto, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Em primeiro lugar, todo mundo sabe que é um remédio muito utilizado para pressão arterial e muito antigo. Mas o que é que não te conto sobre ele, né? O que acontece? Toda vez que você tem alguma medicação, ele tem um mecanismo de ação para chegar àquele efeito que a gente quer, que é reduzir a pressão arterial. No caso da hidroclorotiazida, o que ela faz? Ela age nos rins justamente como um diurético. É um dos diuréticos mais utilizados, né? Com isso, faz com que a pessoa reduza a pressão arterial. Esse basicamente é o efeito dele, né? E dentro desse efeito que ele tem nos rins, podem dar algumas consequências que justamente dão esses sintomas que muita gente não sabe, né? Porque é pouco falado, né? A maioria dos sintomas são justamente relacionados a essa alteração do rim, que o paciente pode ter distúrbio que a gente chama hidroeletrolítico. Que nome estranho é esse, né? A pessoa pode ter perda de eletrólitos, que vão de sódio, potássio, né? E isso dá uma série de sintomas. Então, muitas vezes o paciente começa a sentir um formigamento, não sabe por quê. Pode aumentar a quantidade de cãibra que ele está sentindo, né? Um pouco de fadiga. Tudo isso a gente sabe que está lá na bula de efeitos colaterais, mas pouca gente conta por que esses efeitos colaterais acontecem, né? E normalmente, quando você começa uma medicação, muitos desses efeitos eles são transitórios, é como se seu corpo estivesse se acostumando com aquela medicação. Claro que não é você que vai se decidir, você vai compartilhar isso com o seu médico que ele vai avaliar se naquele caso aquele efeito colateral é mínimo e dá para continuar a medicação, ou ele vai suspender ou vai modificar a dose, né? Mas de um modo geral é importante você entender que isso pode acontecer. Além dele ter esse efeito direto nos rins, né? Isso pode dar alguns sintomas no corpo inteiro, né? Então alguns pacientes sentem tontura por causa dele. Alguns pacientes, nesse efeito de baixar a pressão pode baixar um pouco demais, especialmente nesse início que você começa a tomar até seu corpo se acostumar. Então muitas vezes você sente tontura, às vezes você mede a pressão, ela está um pouco mais baixa do que esperado, né? Além disso, né, os efeitos colaterais é a questão da urina, então o paciente às vezes assusta porque ele vai mais vezes no banheiro, né? Algumas pessoas, a depender do horário que ele toma, ele começa a se queixar de insônia. Quando você vai ver, na verdade é porque ele está tomando um pouquinho mais tarde, está fazendo xixi toda hora e acorda para ir no banheiro e não consegue dormir logo depois, né? Alguns pacientes com idade mais avançada, né, que já tem, especial os homens, que já tem problema de próstata, isso às vezes incomoda muito, porque fazer xixi para ele é incômodo, né, porque a próstata está aumentada, passa pelo uretra, às vezes o paciente que toma diurético, que tem uma hiperplasia prostática, ou tem algum problema na próstata, não se adapta tão bem à medicação por causa desse efeito nessa parte do xixi, né? Além disso, dor de cabeça é um efeito colateral que às vezes pode ser relatado, dores abdominais, alguns pacientes também sentem, mas saiba, não é a maioria das pessoas que vão ter esses efeitos colaterais e muitos desses efeitos poucos falados porque são transitórios. Então às vezes o paciente chega no médico e diz, eu senti isso, o médico, tudo bem, seu corpo está se adaptando, vamos tomar mais um pouquinho, né? E às vezes o médico vai dosar no sangue essas alterações, que vão dosar potássio, dosar sódio, ver se esses eletrólitos, no seu caso, o efeito está sendo mais intenso, tá bom? Então isso é um pouco dos efeitos que pouca gente conta, pouca gente sabe, né? Muita gente, quando lê, não entende por que isso acontece, né? No meu vídeo eu já tenho falando dos efeitos colaterais, falo um pouquinho do mecanismo de ação. Qualquer dúvida, vai no vídeo de hidroclorotiazida que a gente explica melhor. Espero que tenha ajudado. Abraço.